Loche, você pode bater. Textura! Meu boa tarde para todos. Hoje nós temos, então, a possessividade dentro do universo da parapatologia. A característica ou trafar da pessoa possessiva, com sentimento exagerado de posse, tendente a querer determinada parte ou todo para si. As posses enceguecedoras, as posses ociosas, as posses supérfluas, os bagulhos energéticos, o poder de dispor fisicamente alguma coisa, os pensamentos possessivos, a agressão por possessividade, a possessividade extremada, o individualismo possessivo, o individualismo interassistencial. E por aí nós vamos, uma série de considerações. Há uma série de logias no caso, e nós falamos, o estado da possessividade infantil defende naturalmente a sobrevivência do ser humano. A possessividade adulta exibe transtorno grave, insofismável, de regressão da personalidade. A criança, portanto, a criança pode ser possessiva até um certo ponto. É o jeito dela sobreviver. É o struggle for life. É a manutenção ou a sobrevivência do mais apto. Isso é um processo instintivo animal para viver nessa dimensão até a pessoa virar gente, crescer. A possessividade, de algum modo, ainda afeta você. A insegurança em tal manifestação. O ciúme pessoal é problema para você? Ciúme é insegurança e é possessão. Possessividade. Agora, nós temos aí alguns aspectos para serem estudados. Quem quiser ver os tipos de posse, olha na numerologia e fala alguma coisa a respeito. Quem quiser ver mais detalhes sobre o assunto, é bom verificar a cognatologia, que dá uma série de derivados do vocábulo posse. E a sinonimologia e a antonimologia também fala muita coisa a respeito disso. Só isso aí já é uma síntese muito séria do assunto. Agora, vamos em frente para ver. Agora, Rosa, se você quiser aumentar a remissiologia, está às ordens, tá certo? É preciso de você constituir uma equipe, colocar a EMI no meio dessa equipe, entendeu? Um outro muito bom é o Roberto, aquele ali, ó, está ali, escondido ali atrás. Né? Roberto também é bom. Pode falar. Olha, se não tem microfone, fala alto que o povo vai entender. Alto! Na enumerologia, o senhor colocou ali posses responsáveis e posses evolutivas, as duas últimas. Sim, isso das duas últimas, para ver se a pessoa chega até lá e melhora, né? A intenção é essa. Nesse caso aí, posses responsáveis, tudo bem, a pessoa às vezes tem uma propriedade. Nós precisamos disso. O que poderia ser posse evolutiva? Por evolutiva? exemplo, a posse evolutiva é a sua roupa. Começa pela roupa. O que você acha? Uma pessoa que aparecer pelada aqui, ela vai para a cadeia. Isso daí não seria uma posse não responsável? Não é evolutivo andar pelado atualmente aqui na sociedade humana. Antigamente era. Na época do Cro-Magnon, todo mundo era pelado. Eles só colocavam roupa quando o negócio ficava muito frio. Veja, é uma posse evolutiva muito séria. Ajuda a evolução. Pode. Agora, uma possessividade excessiva é que é o negócio, é o patológico. Entende? O que mais, Will? Não, daí é um outro item aqui. Isso daqui eu entendi. Eu não estava entendendo a abordagem. Na fatologia, na quinta linha, o senhor coloca os animais domésticos. Sim. Por quê? As pessoas são muito possessivas, às vezes, com os animais domésticos. Demais. E não é só animais domésticos, crianças. Vocês viram o caso daquela mulher que estava falando, que estava ensinando para as crianças e fazendo tortura para as meninas, falando que estava educando. Isso é a possessividade doméstica. Outra coisa, a maior demonstração de possessividade doméstica é o Cérbero,
ou seja, o carrasco doméstico, aquele homem que comanda a família como se fosse um general no campo de batalha para acabar com o inimigo. E também aquela mãe que é super protetora, que acha que ela é que dirige o cosmos. Entende como é que é? Então isso tudo é superpossessividade. Uma outra possessividade sutil é daquela senhora que perdeu o filho ainda jovem, que dirigiu uma motoca, bateu na árvore e morreu. E ela está chorando até hoje. Ela já teve 3 filhos depois disso, mas está chorando a posse da criança que foi embora. Ela acha que perdeu, aquilo era dela, o filho era dela. Isso é possessividade doida, totalmente pirada. Né? Vamos pensar bem. E são essas mulheres, às vezes, essas mamães, coitadas, que estão doentes, que recorrem muito aos gurus, aos médiuns, às religiões. Agora, é duro, é aquele caso que eu falo para vocês. 28 anos depois, a mulher já tinha vários filhos depois daquilo, ainda estava chorando aquele segundo que ela perdeu. Isso é que é egoísmo total. Não deixou a consciência seguir o destino dela. Agora eu virei para ela e falei assim, olha, esse seu segundo filho é o terceiro, tá? Você nunca pensou nisso? Não, nunca pensei, pois é. As consciências voltam. Agora, tem consciência que revolta também. É a vida, né? Tá certo? Professor Waldo, na parafatologia, a pesquisa do autoparapsiquismo capaz de levar a consciência ao abertismo consciencial. Levando para o abertismo, acaba a possessividade. Mas como que é essa pesquisa, assim? A hora que a pessoa começa a ver que ela tem uma vida extrafísica, qualquer posse aqui é efêmera, é bobagem, isso tudo é ilusão. É aquilo que no orientalismo eles chamam de Maya. Isso aqui é a dimensão da ilusão. A ilusiolândia, como nós falamos. Mas isso é posse material, mas e posse de... Não, é posse de qualquer tipo. Uma posse que seja excessiva, patológica, ela é uma doença, né? Agora, a pessoa saindo do corpo, vendo que tem outra vida, ela vai começar a pensar em outras coisas, ela não vai dar tanto valor para as posses materiais, porque tudo vai ficar aqui mesmo. Outra coisa, ela vai embora sem corpo, sem o corpo humano, ela vai de psicossoma. Como é que se faz a profilaxia de pessoas próximas para quando elas dessomarem não virar concener da consciência? Olha, o ideal é indicar a evolução, mostrar a cosmoética, mostrar a fraternidade. Não tem outra saída. Os remédios são os mesmos de sempre, não pode mudar. Não, porque as doenças são as mesmas de sempre. Não, mas se a pessoa não tem interesse nisso, se não tem, você entrega ela para o destino, deixa ela ter o destino dela e o seu também. Vamos deixar ter experiência. Nós não podemos querer ter a veleidade de querer abraçar todo mundo para uma fraternidade forçada. A gente tem que ajudar quem queira ser ajudado. Aqueles que não querem, a gente deixa, a gente se encontra com eles nas quebradas da evolução à frente. Mas eu queria... Não dá para a gente ser bonzinho com todo mundo, ou que todo mundo possa entender a gente. Isso é impossível. Então o processo é ver aqueles que a gente pode ajudar com uma qualidade maior. Outra coisa, a humanidade é grande, né? Em quantidade, qualidade, possibilidade. O negócio é... Nós estamos vivendo aí um universo. Mas você fala assim, ó, que muitas vezes a pessoa perde amigos, parentes, e depois aquelas pessoas voltam como concener na vida da consim. Mas aí qual a profilaxia para consim, não para quem... Não, a profilaxia tem que ser sua. Você não dá para consertar o outro lá e nem pode querer fazer do outro como você é. Melhore você, o modo de ser, a profilaxia da sua cabeça, com a sua higiene consciencial, com a prioridade que você dá para os seus interesses. Olhe o que é o próximo passo a ser feito. A interassistencialidade, antes de tudo, ela tem que ser racional, lógica e outra coisa, abrangente.
Você pode ajudar uma pessoa, mas sempre visando que ela pertence, ela é uma unidade, é um componente da humanidade. Tem que sempre pensar nisso. Que existe aquela pessoa que quer fazer uma assistência egóica. Ela só quer ajudar aquela pessoa, mas ninguém. É aquela mulher que só quer fazer a adoção da menina que vai até 5 anos, loura de olhos azuis. É uma possessividade ainda também burralda, burrilda e burróide. O que você acha? A situação é essa. Sovaldo, aqui, quando é que a possessividade... Logo que eu cheguei aqui, eu identifiquei um nível de possessividade, né, tal. E eu comecei a trabalhar em cima disso e hoje eu faço o meu tema de autopesquisa em cima da possessividade, que tem a ver também com a afetividade. Então, essas duas coisas ficaram bem claras para mim. E eu não sabia que poderia ter uma possessividade natural. Quando é que ela é natural? A natural Em é a numerologia. egóica, é a instintiva, é aquela da sobrevivência, do mais rápido. Uma pessoa, por exemplo, ela tem que se defender para poder sobreviver aqui. Agora, o infantil, por exemplo, a fase infantil, tem muito disso. Agora, quando a consciência ela é mais lúcida, mesmo na infância, o menino já sabe dar o presente ou o brinquedo dele para o outro amigo que não tem. Tem gente que não é assim. Eu conheço gente adulta que ainda tem os brinquedos da infância até hoje. Eu vi um homem que tinha 8 brinquedos da fase infantil dele. Agora eu falei com ele, como é que é você? Ah, eu sempre tenho problema, eu fiz uma edícula para guardar meus materiais. Então você veja, ele não... Aí eu virei para ele para ver o livro psiquiátrico era muito grande, eu perguntei para ele, você guarda cordão que rebentou? Barbante? Ele falou, não, isso eu não guardo. E jornal velho, você guarda? Guardo. Agora, limpo ou sujo? Tem motivo? Qual a razão? Tem de tudo em matéria de possessividade. Vocês acham, por exemplo, que eu sou uma pessoa muito possessiva porque eu conservei uma biblioteca durante 22 anos numa casa que eu construí e depois fui lá e busquei? É a vovozinha, isso não é posse. Isso é o raciocínio da conservação de um material de pesquisa. Os livros estão todos aí, ó. Eu doei tudo aqui para o CIAE, que está lá na holoteca. Agora, valeu a pena. E para isso, o abertismo consciencial é um ponto onde você pode... A hora que tem o abertismo consciencial, a pessoa vai ver que ela está saindo de si. Saindo de si sem ficar doida. Ela está saindo de si com lucidez. Ela está saindo do egão para, vamos dizer, enfrentar a humanidade. Muda tudo. Então o umbigão diminui. Se expor. A cosvisão aumenta. Se expor, mostrando o seu trabalho, que era a possessividade. Tal, então às vezes não precisa nem de mostrar nada. O processo é fazer a verbação. Né? Realiza e depois você fala. Ah, tá. Vai de fininho. Eu acho mais importante. Obrigada. Gente, eu vou responder aqui alguma pergunta que ficou e outras que já chegaram. O problema é o seguinte, estão falando aqui sobre o Big Bang, a energia negra e o buraco negro. Que há pessoas que estão tremendo de medo do planeta desaparecer numa espécie de grande buraco negro com essas pesquisas. O que é que eu acho sobre essa simulação do Big Bang? O que eu acho é o seguinte, isso é bobagem, eles não vão destruir nada, nem vão conseguir fazer isso. Para destruir esse planeta aqui precisa de muito mais força do que Big Bang. Agora, toda pesquisa convencional é importante. Pensemos positivamente sobre o tema, sem esquecer que vamos enfrentar a dessoma, a passagem para outra dimensão. E, às vezes, com a transição pela baratrosfera. Isso é um Big Bang, é um buraco negro. E uma substância negra muito pior do que essa física que está aí. E outra coisa, não diz respeito ao planeta, diz respeito a você. Outra coisa, tem uma senhora aqui que está pedindo orientação sobre a morte do avô recente.
A primeira coisa que a gente recomendaria é estudar o EV, o autoparapsiquismo. Se você quiser, veja se tem algum curso onde você mora sobre o assunto. Vai lá e debate o assunto e começa a pesquisar. Não vá assistir às aulas de qualquer maneira. Olhe o princípio da descrença. Questione tudo, pergunte tudo, critique tudo. Gostaria de saber, eu como massoterapeuta, sou uma mini peça energética existencial? Yes, você é. E das mais brabas que tem. Por quê? Você tem um contato direto. Tem que saber muito sobre desassimilação simpática das energias. Desassimilação, presta atenção. Então, você faz a mega assistência. Uma pessoa que faz massagem no outro, ela está no máximo. Isso às vezes é pior do que um contato sexual. A coisa é pele a pele, chaca a chaca, e a coisa vai, energia a energia. Então é muito sério. Eu, por exemplo, sempre admirei, do jeito que teve aqui a nossa Mercedinha, que é lá de Miami, que ela estava com 83 anos e a vida dela toda ela foi massagista. Como você está falando hoje, o nome bacana é massoterapeuta. Agora, o que se passa? Ela tinha uma aura formidável. Ainda tem uma aura formidável. Ela se equilibrou com tudo isso. Milhares de pessoas ela pôs a mão em cima e não levou os assediadores nem as energias negativas para casa. Ela não tinha bloqueio na cabeça. Então ela, para mim, sempre foi um exemplo. Eu mostrava sempre isso aqui no CAEC. Ela morou alguns anos aqui conosco, fora de série. Eu, para mim, um exemplo. Dentro da massoterapia. Então, vale a pena ver. Agora, no seu caso, eu recomendaria muito EV, muito estudo do processo da energia e ver se você ainda leva, conforme o dia, alguma ressaca energética para casa. Outra coisa, ganhei do meu filho, que trabalha numa empresa, uma passagem para a Ilha da Páscoa. Ela está indo para lá. Olha, a Ilha da Páscoa, eu queria ir lá fisicamente. Me deram também uma passagem. Aí o que eu fiz? Fui lá antes, fora do corpo, e desisti da passagem, dei para os outros. Lá a energia é ambígua. É melhor você fazer bastante EV e pensar positivo. Senão você pode entrar em algum buraco negro da energia que tem lá. Agora, outra coisa. Aqui há uma pessoa que está falando, que é meu amigo de muito tempo, que há que se estudar, mas antes de tudo que se amar. Olha, o que eu quero dizer é o seguinte, a coisa melhor que tem é estudar o amor primeiro. Depois você vai amar o estudo. E por aí vai. Uma coisa puxa a outra. Vamos em frente. Agora, ó, sem estudo não há evolução. Estudo. Eu falo isso há muitos anos, muitos outros falam. Estudo. Vamos, portanto, fazer pesquisa, principalmente a autopesquisa. Agora, amor. Cuidado com essa palavra amor, que ela é mais prostituída do que um umbigo de vedete. Precisa ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. O que é amor? Todo mundo fala que é amor e está matando os outros aí com um gatilho na mão. Então, cuidado com isso. Agora, amor que nós chamamos aqui, que eu gosto de chamar a atenção, é a mega fraternidade. Agora, qualquer coisa, tem um livro nosso que é 700 experimentos, que a gente fala do que é o tipo de amor e a qualidade da afetividade. Inclusive lá fala sobre a consciência afetiva, a consciência sexual, a consciência propriamente psicossomática ou psicossômica, que é o problema dos desejos, da emoção, da afetividade. Isso às vezes é muito importante dentro do processo. O livro é 700 experimentos da consciência. Agora, leia e desanque com o livro, critique, acabe com ele. Então, ali... Valda, a questão da possessividade, eu posso dizer que tem um fundo bastante materialista, nos dois sentidos de materialista, apego à matéria e tudo se reduzir à matéria. Isso aí, o que você acha do senhor? Não, esse é o tipo da possessividade mais superficial e bobinha, né?
É a mais primária. Sim, mas Vamos dizer, totalmente apedeuta, não é só apego do à ponto de vista matéria. evolutivo. Mas se a pessoa não é materialista, ela pode tender a não ter essa possessividade, esse fundo Sei, materialista. mas olha, você está falando, esse negócio de materialismo e isso que o povo chama de espiritualismo é muito secundário. Esse povo todo está aí, ó. As guerras que tem. A maioria são baseadas em Deus, é religião, é afetividade religiosa, isso não quer dizer Em nada. seguida ia falar das religiões. O que falta é discernimento. Mas essas religiões também, essa espiritualidade dela é precária também. Pois mas de qualquer maneira é resolvido alguma coisa. Ou pró, ou contra. Se continua, é porque tem patologia no assunto. Então, eu estudei muita coisa no Wall Street. Está cheio de gente doida. Eu estudei muita coisa em Hollywood. Está cheio de gente doida. Mas onde é que não tem gente doida? Mas quando Você entendeu? a intenção da prospectiva, o que é? Que eu não entendi direito. Ou ela é de... A intenção da prospectiva. O que é que você pretende com isso? Sei lá, Onde é que você quer chegar? acumulação de dinheiro, sei lá. Qual a sua intenção? Agora veja, a intenção ela se repete lá no fim. Quanto à possessividade. Qual a intenção da sua perspectiva? Eu mostro aqui uma paisagem e falo para vocês, vamos examinar essa paisagem. É a visão, a cosvisão, o cenário. Vamos examinar a cenografia da situação. Uns vão ver bolas, você viu aquela casa aqui, beleza? Deve valer uma nota. O outro vai ver e fala, você viu aquela árvore? Já tem fruta, está na hora da gente ir lá. O outro vai examinar e fala, você viu que flores lindas? Então, veja, cada um tem uma intenção aí no caso. Então, mas a perspectiva eu sei o que é. Hein? É o caso do giz e da mesa. Eu sei o que é a perspectiva, mas quando eu ligo ela à possessividade, isso quer dizer que, por exemplo, você manter os bens... Qual é aqui, ó? Qual é? isso. Não, presta atenção. Qual é a previsão que você tem a respeito do dinheiro que você tem no bolso? Então, O que você vai fazer com isso? Eu também Isso é prospectivo. Eu pensei em relação ao dinheiro, é isso. Não, dinheiro é um, mas tudo é dinheiro. Um exemplo. Aqui, ó. Dinheiro significa tudo isso aqui. O dinheiro é uma representação de tudo que existe no cosmos, para nós. Agora, o dinheiro não compra tudo. Como é que faz? Por exemplo, você quer comprar a cidade de Foz? Ela não está vendida, não está a preço. Eles não estão oferecendo. Você sabe que já teve até artista de cinema que ganhou milhões de dólares e comprou a cidade. Já teve gente assim. Não, ilha, hoje eles estão oferecendo ilha gratuita para fazer propaganda. Lá no Dubai. Dubai. Valdo, Mas então... Ele está na frente. eu queria entender assim, no seu caso, você tem um zelo pelas suas coisas. Você tem um zelo pelas pessoas. Ah, meu chapa, e bato na mesa. É a possessividade útil. Essa possessividade útil, quando é que você, no seu caso, você já viu que ela começava a passar, pelo menos na Você tua já infância? pensou, a pessoa chegou para mim faz um ano e falou assim, Valdo, não entendo. Você está com esse óculos desde que você veio para cá. Quem é que foi? Eu estou aqui há 8 anos. Quem é que já trocou o óculos nesses 8 anos? Levanta a mão. Olha, eles têm má possessividade. Ou se não sabe, não é a possessividade do óculos que eu estou falando, calma lá. É a possessividade do olho, do corpo. Vocês não estão sabendo usar o corpo direito, que em 8 anos já trocaram o óculos. Mas você não era assim. Você também, quando na tua infância... Eu sou assim desde os 13 anos que eu uso óculos. Não, mas você também ia mudando, também foi mudando teu jeito. Mudar eu mudo coisas. tudo, mas não é isso. O óculos, presta atenção, estou dando um exemplo. Aí a Ivanilda, ela se acusou ali, que foi ela. Faz 8 anos que eu estou aqui, não mudei esse óculos. Ele é leve, veja, ó. Eu sou macho. Se eu não tiver cuidado, eu pego numa torneira e quebro a torneira. Cada força que eu uso com energia. No entanto, eu uso isso aqui, ó, leve desse jeito. Como é que é possível? Eu sou um cara possessivo daquilo que interessa, é útil. Eu tenho esse óculos, eu já tenho uns 20, umas 2 décadas. Tenho 2 décadas.
Por sinal, eu precisava que isso aqui, eu não tenho uma duplicata desse meu óculos há muito tempo. A possessividade você não considerou... Ela ficou defasada, viagem, milhão de coisas. Então você não considerou nunca a possessividade, nem na infância, como algum trafar seu, assim, eu digo em grau, claro. Não, eu acho que toda pessoa tem que ter o sentido e a consciência da posse. Primeiro do corpo dela. Se ela não tiver, ela está no buraco. Ela vai suicidar. Ou vai praticar uma eutanásia sem pensar. Pensa bem. Agora, o que nós estamos falando aqui de possessividade é da parapatologia. Quando ela é excessiva, ela é burra, ela é desviada. Mas esse é um trafar que domina a humanidade. Porque se você for apertar mesmo, a pessoa que ela diz que ela não é possessiva, mas você existe for aquelas apertar... pessoas que doam as coisas, não tem? Aqui está mas, cheio de Paulo, gente. Uma outra coisa. Todo mundo aqui não é voluntário? Todo mundo é doador. Sim. Aqui, ó, eu não posso falar que todo mundo aqui seja possessor. Pelo contrário. Tá, mas... São despossessores. Eles estão doando. Certo, mas com certeza também a maioria aqui vai ter dificuldade, por exemplo, de lidar com a grande possessividade, que é aquela da, por exemplo, um ciúme sexual. Aí o problema que é o é que você vai domina a perguntar para humanidade. cada um. Para isso tem a autoconsciência terapia. Porque isso que Tem nada a ver com o assunto aqui. Diretamente tem nada a ver com isso. Não, mas eu fico pensando, por exemplo, como é que um desperto, por exemplo, ele já conseguiu superar, por exemplo, esses traços. Tipo, o ciúme é um traço que ele domina a humanidade. Isso é um fato. Ciúme? Sim, é muita gente. Não, ciúme sexual. Não acho ciúme que sexual, seja. Se Ciúme você é apertar... burrice. Só as pessoas inseguras Não, têm mas assim, ciúme. eu digo assim, a maioria... Não, a maioria da Burrice, humanidade... isso é patologia. É a maior parte de Por jovens... exemplo, tem você acha conta que a disso. timidez domina a humanidade? Não, a É timidez... parente do ciúme. não. Mas por isso que esse É uma parte pequenininha. Isso é uma parte patológica. A possessividade é muito maior do que o ciúme. E é maior que a timidez. Tá certo? Em matéria de patologia. Tudo isso é patologia. Ciúme é insegurança. Sim. É uma pessoa que não tem, ó, força. Ela não tem confiança no taco. Mas E outra coisa, quase sempre tem possessividade. Por quê? Ah, você é meu, você é minha. Se a pessoa está lá com outra pessoa, não, você não pode ser minha. Isso é possessividade. Sim. Então o ciúme, lá no fundo, tem possessividade. Lidar com a infidelidade... Agora, é uma insegurança porque a pessoa não confia na outra. Que a pior ciúme que tem é de uma pessoa com outra. Dentro de um casal, por exemplo. Um casal íntimo. Pensa nisso. Então não é assim não. E outra coisa, tem muita gente que não tem ciúme. Eles já superaram esse processo. Ciúme eu acho que é uma condição patológica primária, né? Bobinha, né? Eu acho. É um processo animal ainda, instintivo. Quem raciocina um pouco mais não tem ciúme assim. Mas é isso que eu estou pensando, a questão de posse da pessoa, ela tem um apego, porque se você diz, tá, a pessoa já superou, mas você vai ver realmente na Gabriel, hora. a coisa mais séria é a pessoa saber viver entre o apego e o desapego. É isso que eu estou tentando É compreender. isso que é o processo da possessividade. Por isso que eu te perguntei. Então, mas eu tenho que saber. Porque viver você isso. mesmo já falou que você... Agora, a maioria das coisas você tem que desapegar. Mas algumas você tem que apegar. Principalmente a sua vida, porque senão você suicida. Isso não é bom. A sua ficha vai para o espaço, ela estoura. A ficha evolutiva. Eu comecei... Você se matar é a pior coisa que tem. É a maior frustração. Mesmo que seja lento. Uma pessoa usa muito fumo, morre mais cedo. Ela teve um suicídio lento. Então, você pode perguntar assim, fulano de tal suicidou quantas décadas? 2. O outro fulano suicidou quanto? 3. O outro suicidou 5 anos, ele suicidou. Então, a taxa de suicídio depende do tempo. Tem pessoa que tem suicídio lento. E é muita gente suicida. Se nós formos levar a rigor o que significa se matar, que é o autocídio, suicídio, nós temos milhões de suicidas por todo lado. Lembre-se daquele ditado, o provérbio popular lá oriental. Viva como se você fosse viver eternamente. E viva como se o seu corpo fosse morrer daqui a 1 minuto. Então mantenha seu corpo, mantenha sua vida, mantenha o seu equilíbrio íntimo. A vida é assim. Agora,
Você falou numa tertúlia que muitos de nós, quando estavam no curso intermissivo, quando a gente se aproximava dessa dimensão, a gente ficava como consciência energívora. Você podia explicar essa questão? Quando a pessoa ainda está na fase de transição, ela não tem confiança naquilo que ela faz, ela quer crescer, ela quer caminhar, então ela vai em cima da energia que ela se sente bem, até por instinto, sem saber nada. Ela está inconsciente daquilo. Então, por exemplo, um monte de gente que o povo fala assim, eu estou com um assediador aqui. Não é bem assediador, é uma consciência energívora, ela tem ânsia daquela energia. Como a energia da pessoa é boa, ela tem empatia com aquilo, tem afinidade, ela se sente bem, ela está lá para aurir daquela energia que vivifica o íntimo dela, a emoção dela, o jeito dela ser. Então a vida daquela consciência melhora com a energia do outro. Entendeu? Isso é a Concener. Então nós temos que entender a Concener e saber como é que é. Por exemplo, uma pessoa aparece uma Concener e começa a andar com ela, isso é um galardão. Aquilo é o respeito à energia da pessoa. Mostra que ela tem alguma energia boa. Se ela é consciente disso, entendeu? Agora, se ela já é membro da máfia, vem um mafioso e fica com ela, isso já vem a possessão. A intenção é má. Ninguém fica possesso ou possuído por uma consciência doente se ela não tiver má intenção. Todo mundo tem alguma má intenção. A possessão é baseada numa má intenção. Tanto do lado quanto do outro. Não tem jeito. Arranja uma exceção para isso. Não tem. Agora, uma possessão, ela pode ser pseudo-possessão. Eu, por exemplo, eu posso pegar uma consciência, ficar comigo, eu carregar comigo, para fazer um desassédio, isso é outra coisa. Essa possessão temporária é intencional. Eu posso fazer até um encapsulamento de uma consciência comigo. Entendeu o que quer dizer? Isso não é essa possessão que eu estou falando. A possessividade, essa possessão é a patológica. Essa aqui não. Essa aqui é terapêutica, é didática, é pedagógica, é evolutiva, é fraterna, é mega fraterna, é outra coisa. Essas consciências de alunos ou de curso intermissivo, que muitas vezes aparecem aqui, elas, quando chegam nessa dimensão, elas não são assim consideram... porque está cheio de gente observando. Elas não vêm aqui à toa. Não tem nenhuma Concener nisso. Concener, ela é indicada para outro lugar. Algumas, até, de vez em quando, a gente pega aí para o FIEX. Não, ela vai pelo instinto, e o para-instinto que ela tem. Ela nem sabe que tem energia. Ela se sente bem, não quer saber e tal. Mas você falou... Simpatizou, geralmente é assim. Muitos de nós, a gente não estava nessa condição, a gente estava na condição mesmo de Concener quando chegava aqui, não estava nessa condição que... Por exemplo, a gatinha lá em casa, ela é uma gata Concener. Ela gosta de mim por causa da minha energia. Óbvio. E a gente prova isso pelos fatos, o modo, a reação dela. Entende? Ela não sabe nada disso. Eu já tentei explicar o que é EV para ela, mas não adianta. E nessa linha tendo da Concener se tornar assediador, o que é que começa para ela se tornar um assediador nesse caso? A hora que ela vê que ela está conseguindo influir em alguém, fala assim, eu vou influir em mais gente, daqui a pouco eu domino esse povo todo. É assim que começa a máfia. Então a intenção dela já não era mais, poder. Eu quero, já começa, quando entra o poder, é isso? O poder, então, aí perturba tudo. Tá. Tá? Obrigado. Aqui está falando, o senhor abordou o tema da síndrome da dispersão consciencial, disse que se a pessoa levar a sério, pode acabar com a síndrome em 6 meses. Como se faz isso? Como evitar recaídas no processo de manutenção dos períodos de maior retilinearidade e organização? É recomendável colocar outro megafoco ou atividade prioritária enquanto não resolver a questão da dispersão? Como ajudar o parceiro ou parceira que também sofre da mesma condição? Olha, se tem um parceiro, a primeira coisa é os dois começarem a trabalhar a autodisciplina em conjunto, ao mesmo tempo. E agora, estabelecer organização em tudo. Começa pelas toalhas do banheiro. Tudo que está no banheiro. Começa a ajudar tudo. Faz de conta que você está sofrendo do toque, transtorno, da compulsão, da organização compulsiva. E vai por aí. E começa a organizar tudo. Você vai ver o tanto de lixo que tem
nas suas gavetas, por exemplo, limpa tudo. Dá um jeito nisso. Por aí é que começa a organização. Agora, depois, então, você vai fazer qualquer coisa. Você vai sair à rua. Você já tem um alistar, o que você vai fazer? Você já sabe os horários, aonde você vai? Como é a situação? Em 6 meses, se a pessoa colocar, imprimir essa organização detalhista em todas as áreas da vida dela, pode estar certo. A desorganização vai desaparecer e a dispersão consciencial também some. Isso é um fato. Agora, ó, tem que trabalhar, né? Isso aqui não é coisa fácil à primeira vista, não. Porque se a pessoa até aquele momento nunca foi organizada, ela tem que fazer muito esforço para mudar de uma ponta para outra, uma extremidade para outra. Para isso, é necessário fazer muita técnica e aplicar muita boa vontade e persistência no assunto. Por isso que eu estou falando. Comece pelo banheiro, pelas gavetas, pela coisa mínima que tem. Olha a sua roupa. Por exemplo, quantos botões de roupa do seu marido está faltando para colocar, circir e fazer o caseamento? Olha bem. Como é que está isso? Começa por mínimas coisas. Isso é que é a sutileza. Aquela da Laura. Não gostou. Vá, direito de propriedade. Se eu empresto um objeto a outro, eu tenho a posse desse objeto, mas a sua propriedade continua sendo de outro. Na dimensão intrafísica, nunca teremos a propriedade de algo material, mas apenas a posse. Meu pai sempre me disse, a única coisa que ninguém pode tirar de você é aquilo que você aprende. A verdadeira propriedade é a propriedade interconsciencial, sem dúvida. Assina embaixo. Estamos juntos. Agora, ó, nessa condição toda é o seguinte, tudo aqui é efêmero, tá certo? Pense só nisso. Tudo é efêmero. Agora, você não, você é imortal, é eterno. Professor, 2 perguntas. Até voltando um pouco naquilo que o senhor estava respondendo para o Gabriel, que aqui na exemplologia o senhor coloca a possessividade máxima, que é a condição da consciência assediadora, possessora da consciência vítima possessa. E aí o senhor falou que a base da possessão é baseada na má intenção. Isso se aplica a todos os casos, desde aqueles casos mais crônicos de múltiplas vidas? Escuta, só uma coisa, vamos pensar. O possessor, na hora que tomou conta da possuída, aquela consciência possuída, esse possessor, ele estava com uma má intenção, tá certo? Sim. Que ele queria pegar a coisa mais séria que tem no cosmos, que é uma consciência. Então, a posse da consciência é superior às posses do Bill Gates. A revista Fortune, e aquela situação, eles não veem isso. Por exemplo, possuir uma consciência é uma fortuna muito maior de possuir um país. Você entendeu? Não. Entendi. O país é físico. A consciência não é consciência. No cosmos, a coisa mais séria que tem mais valor é a consciência. Então, o possessor, na hora que faz isso, ele está com má intenção. Sim. O que ele quer? Ele quer ficar o cara mais rico do cosmos. E no caso Entendeu? da Não. vítima, Agora entendi. escuta. Se ele é assim, agora vamos pensar. A possessão é baseada em quê? Eu te pergunto. Você sabe? Afinidade. Os afins se atraem. Se ele tem má intenção, é lógico que o possuído também tem. Senão não teria ligação. Entendi. O que você acha? Acabou? Foi Perfeito. pro fim do mundo. Perfeito. E aí uma outra dúvida. Escambau. O senhor coloca O Maga, aqui que é o especialista. na fatologia... Esse aí eu estou usando a maiêutica aí dela. Do Sócrates, em cima dela. Na fatologia, na penúltima linha, o senhor coloca a Sim. falta da priorização evolutiva. Qual é a relação que o senhor faz com essa falta de priorização com a possessividade? Espera aí, onde é que Na você está penúltima falando? linha, A falta Patologia. da priorização evolutiva. O que Qual é você a quer? relação que o senhor está fazendo aqui com a possessividade? Total, presta atenção. Vamos raciocinar. Você quer o que na sua vida? O que você quer? Qual o seu interesse? Qual o seu objetivo? Agora eu te pergunto, ele é prioritário, evolutivamente falando? Uma pessoa que quer dinheiro, dinheiro só pensa nisso, ela é prioritária? Não, ela é boboca. Ela não tem inteligência evolutiva. Por quê? O dinheiro vai ficar aqui. Dinheiro é uma criação humana. Tudo que é criação humana é efêmero, é temporário, não interessa. Interessa aquela criação consciencial, aquele negócio dentro da pessoa, que ela mesma que faz. Tá. Agora, o humano, isso é dinheiro. Até eu entendi, eu não entendi. Tudo isso aqui vai ficar aqui. Inclusive, ó,
todos os corpos que estão aqui vão ficar aqui. Já pensou? As formigas vão tomar conta? Para não falar dos genes. Tá certo? Tá. Até aí eu entendi, mas eu não entendi a relação. Onde é que entra a possessão? A possessão? É. A possessão mostra que a pessoa tem uma priorização errada. Ela está querendo ser a dona do cosmos. Quer conquistar uma consciência. Isso é uma loucura. Quer dominar a consciência. Por exemplo, o que é a mãe protetora? Ela é uma boboca também. Ela acha que o filho, ela criou o corpo e a consciência que está lá dentro. Não criou. Ela gerou o corpo temporariamente. A hora que chega lá pelos 20 anos, o filho vai embora. Tem que criar o destino aí, fazer o destino dele. O que você acha? Falta priorização ou não falta? Sim. Falta da priorização evolutiva. Se você quiser, falta inteligência evolutiva. Falta, enfim, experiência evolutiva. Enfim, é a pessoa sem experiência, né? Ficar preocupada com a filha adulta pelo que fizemos como mãe, mal feito, durante toda a vida dessa filha adulta, que por sua vez é cobradora do afeto que não sentia, possessividade, como ficar livre de uma culpa que, além de ser sentida, é cobrada? Olha, a primeira coisa que a gente recomenda é o seguinte: faça tudo de bom em favor da filha para você estar em paz com ela. E procura recuperar alguma coisa que foi feito que você acha que esteja errada. Agora, coloque-se numa posição de fraternidade total. Se ela já é adulta, ajude a ela a fazer o destino dela. Mas não queira interferir nas posses, nos interesses, nos objetivos dela. Enfim, mãe é mãe para sempre, eles não falam? Agora, é duro ser mãe depois que os filhos ou a filha já passaram dos 20 anos, por exemplo. A filha não é eterna menininha, meu bem, meu boy, meu filhinho, não existe isso. É uma consciência igual a você, que tem que agir igual a você com o passar do tempo. É o destino que tem que ser atendido. Tenho atualmente 44 anos e desde a infância sofro de deficiências hormonais. É o panhipoepituitarismo. Tive projeções lúcidas na juventude quando as deficiências eram maiores. Após a adultidade, tomando medicamentos e hormônios, a vida social e sexual normalizou as projeções, diminuíram e praticamente acabaram. Até que ponto os hormônios, como testosterona, podem afetar o parapsiquismo? O hormônio afeta tudo na vida de uma pessoa e no corpo dela. Vamos lembrar disso. Essas suas projeções, por exemplo, às vezes não foram projeções, não. Foram apenas ilusionismo do processo da imaginação feito através de muito medicamento. Isso tem muito disso. Então, são projeções ilusórias. É um processo mental, imaginativo. Vamos com calma com isso. Agora, o processo que, se você fez projeção mesmo, você é capaz de sair do corpo hoje com lucidez, independente de testosterona, de hormônio, da pituitária ou de qualquer coisa que tenha matéria hormonal. Tudo depende da sua resolução, sua determinação, sua intenção. Se você quer, qualquer um de nós, se você procura um objetivo, você alcança. Agora, que esse objetivo seja um positivo. Então, pense em fazer uma projeção para ajudar os outros. Você vai facilitar o processo. Pode explicar o que é esse arco voltaico que você sempre fala? Eu já trouxe aí alguma coisa sobre o arco voltaico? Não, né? Nós vamos trazer Então, ó, essa pessoa, eu peço para esperar um pouco, nós vamos trazer oportunamente aí a técnica do arco voltaico com mais detalhes. Eu já toquei nesse assunto, mas vamos passando. Tem vários livros nossos. Agora, ó, de modo geral, eu posso dizer o seguinte, só para a pessoa saber. Você coloca de preferência essa mão na frente da testa da pessoa. E essa aqui na nuca da pessoa. A esquerda na nuca, a direita na testa, sem encostar na pessoa. Exterioriza energia, tudo que você tem. Tudo. Dê o máximo. E depois, com isso, então, você procura assimilar para ver o que tem naquela pessoa. Você vai ver se tem algum bloqueio na cabeça dela e você vai sentir em você devido ao processo da assimilação. Agora, ó, isso a pessoa só deve fazer depois que ela já domina alguma coisa do EV, estado vibracional. É a melhor coisa que tem. Depois ela parte para isso. Isso aí já é um ponto mais avançado.
O arco voltaico, às vezes, cura tudo quanto é tipo de mini doenças na hora. Tem gente que passa o arco voltaico e fala, é um milagre, melhorei na hora. E às vezes estava 3 dias toda alterada. Por quê? Devido aos bloqueios corticais. Quem é que está com o microfone? Na fatologia, na 4ª linha, o que são os pactos de exclusividade na possessividade? O pacto de exclusividade é quando a pessoa, por exemplo, ela, no negócio, por exemplo, a pessoa faz... Você já viu, né? Se explicar, não? Isso é só um deles, mas tem um monte, né? Tem um monte de exclusividade assim. Pensa bem. Agora, às vezes, possessividade é egoísmo. Né? O que você acha? Professor Valdo, a cobrança do grupo Karma é um tipo de possessividade? Pergunta para a turma, vê o tipo. Olha a qualificação da cobrança. Às vezes a cobrança é uma falta da pessoa. Por necessidade, Da assim, pessoa que está sendo cobrada. carência afetiva. Ah, Da se de ver, atenção. cada caso é um caso. Vamos examinar. Tudo é possível. Mais uma pergunta. A relação da sindromologia com a possessividade. É, relação de quê? Sindromologia. Onde é que está isso aí? Na 57, página 57. A síndrome da insegurança? É, nós já falamos aqui sobre insegurança, já falamos sobre ciúme, essa coisa toda. Uma pessoa, por exemplo, veja bem, aquela mulher, não, meu jeito é casar e eu quero ter uma opção de filho, porque assim os filhos vão cuidar de mim quando eu chegar na terceira idade. Essa é uma das tecas do negócio do casamento. Entendeu? Isso é insegurança da pessoa. A outra insegurança, não, eu tenho que arranjar um bom partido, ter bastante dinheiro. Vamos arranjar o golpe do baú, de algum modo, que isso vai me dar segurança. Por aí vai. Você não acha que isso tudo é possessividade? E burra, primária, boba, que a pessoa às vezes vai sofrer muito. Ela está querendo uma coisa até menor e vai sofrer um mal muito maior por causa disso. Tudo isso. Mas a insegurança, como que ela inicia? Como gera a insegurança? A insegurança, o que tem? É imaturidade, é falta de experiência. A pessoa arranja segurança estudando mais, ficando mais. Não pode ser naive, como diz o americano. Ela tem que ser madura, procurar ter experiência, experimentar. É a síndrome, entende? Da insegurança que a pessoa tem. Isso existe. Agora, para isso, o melhor é arranjar o princípio da descrença e começar a fazer experiência pessoal, de todo jeito. Ela vai adquirir segurança. Uma outra coisa para a pessoa ter segurança. Do chão não passa. A consciência é imatável e imorrível. Deixa eu dar um recado. Eu quero dar um recado aos teletertulianos que faltam 12 minutos para fechar a votação online. Então, nós pedimos que vocês façam a votação, tá, dentro desses 12 minutos para vocês poderem participar hoje aqui. Obrigada. Professor, eu queria perguntar o seguinte, essa ânsia, às vezes, de mudar o outro, de tentar fazer... para melhor, até é positivo. Você quer que o outro mude de forma positiva. É possessivo. É possessivo e é egóica. Mas... Não há exceção. Não dá para fazer por menos. Eu não estou dando desconto ultimamente. Nesse aspecto não dá para dar desconto. E o que é que a gente faz? Porque a ânsia, ela continua. A gente fica vendo ali o outro... Passando uma coisa que você já passou. A vida é dura, se há de ver, é a lioa matando o gnu para dar comida para os filhos. Eu não posso fazer nada. Pior da história é que eles mostram isso aí nos canais de TV. E exaltando a situação da vida. Agora veja, é a natureza. A possessividade começa ali, com a lioa. A mãe superprotetora é a lioa doméstica. Isso é um fato. Professor, ainda uma segunda pergunta aqui que eu não entendi. É a posse constitui um mito? Sim. O que é que você leva depois que você dessoma? Não leva nada. Você só leva aquilo que você conseguiu dentro da sua consciência. Mas posse externa, física, essa coisa toda que todo mundo conhece, dinheiro.
Você sabe que os judeus, até há pouco tempo, colocavam a moeda debaixo da língua do cadáver, né? Para abrir o caminho dele. Comprar o caminho. Comprar a abertura da porta. Você sabe que isso é da história, é só vocês lerem. Agora é um infantil, né? Professor, não entendi bem a relação de ciúme e timidez. Timidez que eu estou falando é o seguinte, o que eu quero dizer aí é que timidez é uma doença, está de acordo? Tá. Ciúme também é uma doença, não é? É. Então, a relação é enorme, todos os dois são doenças. E doença burra, doença infantil, é muito primária, muito superficial. Que uma está relacionada com a outra. Tem relação, porque são doenças. Só por isso. Há pessoas que têm de tudo, né? E há uma série de comorbidades. Uma pessoa, às vezes, ela é insegura, ela tem timidez, se ela alcança algum poder, ela se baba toda e quem nunca comeu melado, se lambuza. Em tudo isso. Então, é preciso ver como é que é. Obrigada. Valdo, eu queria falar que eu... Posso falar? Em cima da fala da Magali, eu recebi uma crítica de uma colega nossa falando assim para mim, esse final de semana, que alguns parentes meus não estão na Conscienciologia, né? Então ela Tem criticou... sempre parentes da gente que não estão na Conscienciologia. A Conscienciologia é um micro-universo e não pode ser massificada o conhecimento Conscienciologia. Essa ciência não dá para massificar. Mas ela argumentou assim, que eu deveria fazer o resgate dessas pessoas, né? Abençoa todo mundo. É o que eu falei, deixa não de é seguir por aí, o destino. tem que deixar cada um seguir seu fluxo, né? Só para esclarecer melhor isso, que as pessoas pensam que a gente tem por obrigação de ter que estar trazendo todos os nossos familiares a rebote. Agora pensa bem, aquela nossa amiga que tem quantos? 168 pessoas na família, é isso? Ou 300? 395 pessoas na família. Como é que é? O seu serviço é duro, hein? Fala com ela para resolver o caso ali da Beth. Mas pode falar, Roberto. Sr. Valdo, aqui na estrangeirismologia, sim. Você colocou a pessoa miserê. Sim. Esse miserê não é estrangeirismo, é uma gíria. Não, seria... é gíria, mas é miserê também, é considerado de base francesa. Me perdoa o mau jeito, mas Eu não interessa, mas eu coloquei em português, mas coloquei no italiano, para mostrar o que é, tá tudo certo, não vou mudar não. Vocês estão com muito miserê, vocês aí, matéria de palavra, o que é isso? Aqui, abre a mão das palavras, o que é isso? Agora, ó, tem o segundo, você não falou aí do latim que está ali, ó. A posse ad usa capionem. Esse está certo. Essa é braba, pior ainda. Professor Valdo. Escuta, examina aí para mim, Roberto, a forma. Agora, não de revisão, mas eu ia sugerir 2 acréscimos aqui. Na binomiologia... Anota então depois no papel os acréscimos. Para a gente examinar com calma. E passa para a Rosa. Tá. A Rosa está coletando todas as grandes inspirações, sabe, dos meus amigos e amigas. E olha, tem dado certo. Eu às vezes estou aproveitando mais de 50%, isso é raro. É a vida. Valdo. Aqui. Eu queria entender uma condição assim. Mesmo eu estudando parapsiquismo, sabendo as coisas de multidimensionalidade, eu te confesso que eu ainda tenho, por exemplo, uma dificuldade. Se eu fosse lidar com alguém que eu gosto e coloco um afeto, ainda de ter... De fazer aquela pessoa diferente das outras e também dar um privilégio para ela que ela não merece. Mesmo, eu vou te contar... Estou te dando um resumo. Não, é verdade. É que a coisa acaba. Sendo honesto, se eu estou com uma pessoa que eu gosto, por exemplo, então se você já sabe disso, o que você está esperando para mudar? Tudo bem. Vira. Não, mas tudo bem. A gente fala que tudo bem, a gente fala, é fácil, mas eu vou te contar, eu não acho fácil na hora que a gente está com alguém, dizer assim, eu aceito a fidelidade. Se as mudanças de reciclagem nossa fossem fáceis, todo mundo aqui já era serenão. Só de explicar o que é serenão, todo mundo ia virar serenão na hora, mas acabou. E agora, você trabalhando... Você já sabe, teoria é isso, você já sabe o que é serenão, mas veja, a vivência disso como é difícil. E esse traço de possessividade, com certeza já vem há muito tempo,
O que a superação dele foi o que? É mesmo através da conscientização da multidimensionalidade? Mas eu não acho que você seja tão possessivo. Não. Eu vi as coisas que você andou dando uma certa época aí que eu examinei. Uma outra coisa, só perguntar para a mamãe lá se você, quando criança, dava os seus brinquedos para os outros. Sempre. Você, para mim, você é desse. Você não tem essa possessividade assim avançada, não. Eu não vejo. Eu lembro das coisas que você pegou e mudou tudo de um dia para outro. Mas é isso que eu te disse. Eu vendo assim, tipo, pensamento, mesmo eu não agindo, não sou ser agressivo e tal, mas eu vou te dizer, se eu tenho lá uma pessoa que eu gosto e essa mulher me traísse, eu vou te dizer, na hora assim, não ia conseguir não pensar mal em algum momento. E é como que faz a superação. A primeira coisa é a seguinte, abençoa a dona e deixa ela caminhar com o destino dela. Tchau. É que, tudo bem, eu quero entender que nem você falou. Você falou que já teve um traço. Isso é que tem. Isso é uma beleza quando a gente descobre uma coisa dessa. Você está entendendo? Isso economiza um monte de problema. Economiza, gente. Você antecipa a solução dos problemas quando você fica sabendo disso. Um desperto, essa alteração mínima emocional, ele já superou? Só vou te contar uma coisa. Não sei, pergunta para o desperto. O caso todo é o seguinte, deixa eu só te falar uma coisa. Deixa eu só te contar uma coisa. Um camarada chegou para mim e falou assim, eu coloquei um detetive, que eu estava desconfiado da minha mulher. Isso foi no Rio. E ele me trouxe 3 fotos da mulher. O que você acha que eu devo fazer? Primeira coisa, acerta a sua vida toda, econômica, financeira, os negócios todos. Primeira coisa é essa. Você não sabe o que vai dar isso no fim. Agora, segundo, você gosta dela, você quer continuar com ela? Você tem condições de perdoá-la com isso? Outra coisa, a traição foi só com 1 ou foi 3? As fotos é do mesmo homem? Não, é do mesmo homem. Então a primeira coisa é a seguinte, você quer continuar com ela? Eu falei assim, não, Paulo, não quero. Então a primeira coisa é a seguinte, você não vai falar nada que você olhou o detetive, nem nada. Você vai chegar para ela e falar assim, minha filha, vamos agora estudar a nossa vida que eu quero o divórcio. Agora, coloca uma água com açúcar perto, você dá para ela, qualquer coisa. Porque ela vai perguntar por quê. Eu falo assim, não, eu já cheguei à conclusão que o melhor é isso para você e para mim. Você precisa de mais liberdade, você não se sente bem comigo. Se coloque na pior posição e coloque ela na melhor posição. Ela vai ficar num porco danado e vai conceber o divórcio cedo ou tarde. Agora, se o negócio piorar, você pega as fotos e leva para o juiz de paz. Agora, o que ele fez? Ele foi lá, realmente resolveu se divorciar da mulher. E não precisou de falar que ele tinha visto tudo através de fotos. E a mulher não falou nada. Isso não tem quase em filme, é uma das coisas mais bravas que tem. Se separar numa boa. Agora, eu falei com ele assim, ó, abençoa o homem que está com ela. Ele tirou um abacaxi da sua mão e ficou para resolver o problema. Entende? Então, veja, isso é o processo. Até que ponto tem posse, até que ponto tem ciúme, até que ponto tem segurança. Tudo você tem que ver que isso tudo está junto. Nesse caso aí, por exemplo, ele saiu muito bem. E outra coisa, depois disso, ele criou a vida dela. Agora, passou muito tempo, eu perguntei para ela, por acaso você ficou sabendo se os outros 2 lá se juntaram? Paulo, o que eu fiquei sabendo é que não deu nada, aquilo piorou mais e a situação piorou para os 2. O homem também dela, que estava com ela lá, se divorciou. Entende? Agora, tudo é um problema de ver. Agora eu falei assim, ó, abençoa todo mundo, continue amigo dela, nunca faça um divórcio litigioso. Entre num acordo, foi o que ele fez, saiu bem. Agora, ele colocou a culpa toda nele. Então ela perguntou assim, você tem alguém? Quem é ela? Isso é a primeira coisa que tem, né? E ele falou, não, eu não tenho ninguém, eu estou pensando na minha vida, eu quero mudar os rumos de tudo isso. E eu sinto que dentro de mim é bom te dar uma liberdade, que você precisa de mais coisa do que isso. Você não está satisfeita comigo. Se colocou numa posição que não tinha saída. Cresceu de uma hora para outra. Uma amiga da mulher dele, depois de ele me falar que a mulher falou para ela assim, eu não entendo
Meu marido ficou inteligente de uma hora para outra. Quer dizer, coitado, devia estar vindo tapeando ele, ó. Vocês estão entendendo a situação? Agora, eu acho isso tudo bobo. Às vezes é o estilo americano, né? Que às vezes perdoa. Continua. Às vezes tem filho. No caso desse aí, não tinha filho. A coisa boa era essa. Se tivesse filho, estava danado. Tudo bem, teve uma pergunta que eu fiz, aí você disse, pergunta para o desperto, mas assim, tem traços de personalidade, por exemplo, que nem, ou um traço assim, trabalha com energia, a pessoa um domínio de energia, você não vai chegar à desperticidade sem ter um certo domínio de energia. Mas esses traços, tipo insegurança, possessividade, eles também são completamente incompatíveis, ou ele ainda leva... Não, a pessoa geralmente ela mostra que ela começa a ficar livre disso. Vamos supor aqui, por exemplo, entre nós. Você que está examinando muita gente aqui há muito tempo. Você acha que o Roberto Almeida é um cara possessivo? Você acha que o Locha é possessivo? Você acha que eu sou possessivo? Então veja. Todo mundo já está começando a ver que isso é bobagem, não é por aí. Outra coisa, o que é que eu falei? Todo mundo aqui é voluntário. Só de ser voluntário já mostra que a pessoa já tem uma luz, uma chama de despossessividade. O que você acha? Tem lógica? Pensa nisso. Sim, em comparação à média Por exemplo, da tem humanidade. pessoas aqui que são até mão aberta demais. Uma delas é a Mônica Camargo. Ela doa tudo que aparece com ela. Ela é doida para dar presente para os outros. Mas é o máximo. Como médica, ela tem atingido muita gente. E ela gosta das coisas certas, mas vive criando problema. Por quê? Ela fala, ela entra no assunto e outra coisa. Uma coisa terrível. Ela é mulher dentro da medicina. Isso é terrível. Tá, mas eu não tá... O que tem de machão dentro da medicina não está no gibi. Ainda... Apareceu uma mulher que é especialista dentro de alguma coisa. Ixi, tem 8 machos especialistas e uma fêmea. Pronto, coitada, 8-1, é muita coisa. Então isso tudo, mas ela doa, ela faz, ela é um exemplo para mim. Agora, você acha que, por exemplo, você já se achou em algum momento que teve um excesso de possessividade em alguma coisa sua nessa vida ou nada? Já. Eu já acho que... Já se excedeu? Às vezes eu passei da conta. Agora, lá no fundo, a minha intenção até que era boa, mas burra. Faltou discernimento. Você está entendendo? Eu podia ter aberto a mão daquilo para pegar outra coisa que era mais séria, que ia ajudar mais gente. E eu peguei para poucas pessoas. Então, a quantidade de gente... É aí que a gente erra. E por que... Por exemplo, uma coisa, você tem uma possessão para ajudar 3. Outra coisa, você tem uma possessão para ajudar 30. É esse pensamento. Eu queria, por exemplo, um exemplo. Teve Agora, um isso é falta de discernimento. É falta de experiência, às vezes. Mas você pode, por exemplo... Hoje, por exemplo, para mim, eu cair numa dessas era difícil. Eu já caí quando era mais moço, o universo era menor, minha experiência menor, a minha visão ia só até ali, ó. Você pode dar um exemplo disso naquele momento? O que eu quero entender é assim, o que naquele momento você pensou errado? Foi quando o cara chegou para mim e falou assim, isso não é para você. Aí eu mudei tudo. A primeira coisa, a gente não deve se comparar demais com os outros, que é bobagem. É bom ver o processo do modelo do Serenão e ficar por aí, que o negócio está muito distante, tem muita coisa para a gente chegar até lá. E outra coisa é não querer fazer os outros igual a gente. Um dos erros maiores da humanidade é isso. As pessoas querem transformar o outro igual a ela. Quase sempre para poder dominar. A possessividade lá no fundo. Favor fazer um paralelo entre possessividade e monogamia. Primeira coisa, monogamia não quer dizer possessividade a rigor. Monogamia significa lealdade, honestidade, sinceridade, franqueza. É uma pessoa que tem amizade sincera. Agora, poligamia significa promiscuidade, doença, insegurança, uma opção de coisa. A pessoa tem que ser monogâmica em tese, não tem outro jeito. Basicamente é isso. Agora, não é uma possessividade. É o problema de lealdade um com o outro. É o processo da mutualidade, da confiança. Você tem que ter confiança na outra pessoa. Para isso tem que ser monogâmico. Está difícil de não ser. Como é que é isso? Senão fica igual o Sartre com a mulher.
a Simone de Beauvoir. Aquilo era um... veja bem, eles falam muito da França, mas aquilo é que é o casamento aberto dos americanos. Os americanos já tinham isso já há muito tempo antes deles. Não tem nada de existencialismo nisso. O saco está cheio de besteira, né? Você sabe disso. Uma outra coisa, ele tinha um processo. Agora, a Simone de Beauvoir era uma mulher muito inteligente, mas aguentou poucas e boas com aquilo. Agora, ele tinha as meninas do lado dele, ela tinha os rapazes do outro lado. Era a vida deles. Agora, Paris, né? Tem muito disso, né? Folie Bergère, Quartier Latin. O que é? Na fatologia, no início da quarta linha, o senhor fala o individualismo interassistencial. O senhor pode aprofundar mais? O individualismo interassistencial é quando a pessoa, por exemplo, ela está dentro de um ambiente em que todos são muito possessivos. E ela procura ajudar todo mundo. É o caso daquela nossa amiga que chegou numa cidade aí para dar um curso de conscienciologia, e a família enorme, tudo. Aí ela ficou lá, porque eles receberam ela em casa, e então ela começou a observar quem era a melhor pessoa. Ela chegou à conclusão que era a dona que tomava conta da cozinha, que tinha chinelo de dedo, uma pessoa enorme, que era como se fosse aquela antiga mãe preta que havia no Brasil. A aura melhor do mundo, uma pessoa sempre sorridente, sempre alegre, ajudando todo mundo. Olhava o sapato do fulano, o que é que está faltando do vestido da fulana, a limpeza que tinha que ser feita na sala, alguma coisa que não sei lá, enfim. Ela ajudava do chefe da família até o netinho que tinha acabado de nascer. Tudo ela olhava calada. E ninguém dava valor para ela. Na hora das comemorações e tudo isso, ela não aparecia em nada. O que você acha? Isso explica? Eu não entendi qual que é a questão do individualismo, nesse exemplo que o senhor deu. É individualismo. Ela, no meio daquela possessividade de doido que está ali, ela era individualista, multidimensional, dentro de um processo enorme e interassistencial. Só ela que era. Não tinha ninguém. Não tinha um exemplo para seguir. Não tinha nada. Agora, os amparadores estavam com ela. Da família toda. Tudo indica. A única que tinha amparador era ela. Entendi. E nessa mesma linha, ao final dessa mesma linha, o senhor coloca as inquietudes intraconscienciais. As inquietudes. É muita gente inquieta que não dorme à noite. Em função das posses, é isso? Quase sempre é. Algum processo egóico. Lá no fundo tem possessividade. Não dorme à noite. O negócio de não dormir à noite, a insônia técnica. É terrível isso aí. E outra coisa, com o passar do tempo, isso cronifica, piora, aparecem as comorbidades, outros tipos de doença, a partir justamente disso. Tem muito disso. Sinonimologia. 10 sinonimologia, 6 fome e 8 sede. Qual a relação entre fome e sede com possessividade? Bolas é o que tem mais. Raciocina. Possessividade. Olha bem no restaurante como é que é. Sede é a mesma coisa. Tem gente que tem avidez por muita coisa. É a sede de água, a sede disso, a sede daquilo. São pessoas sedentas. É uma sede, querendo ou não. É ou não é? Agora, e a fome? A pessoa tem ganância, fome pelo dinheiro, fome por isso, fome por aquilo. Pensa bem numa fome maior e numa sede maior. Possivelmente, você não tem essa possessividade. Quem perguntou isso aí? Tá certo? Que ela não está sabendo o que é. Quer dizer que ainda não chegou lá. Ela não sofre disso. Eu compreendo bem a possessividade do intrafísico, mas como fica uma consciência possessiva que passa pela primeira dessoma, tem maneira de reverter, isso aqui está errado, reverter essa condição no extrafísico? Sim, tudo tem jeito, é só a pessoa mudar a intenção dela. Se ela muda a intenção para melhor, ela muda a situação. Se uma pessoa atua na condição de mini peça interassistencial como tenepsista, pode acelerar a fase de libertação, saindo da vitimização e recomposição. É justamente uma das saídas que nós temos, é justamente a prática da tenepse. É o que melhora e coloca a pessoa fora da prisão.
Entende? Da interprisão. Pode falar, Eliel. Professor Valdo, qual seria as bases possessivas da competitividade? As bases da competitividade, você está falando assim? As bases, assim, o que baseia a possessão dentro da competitividade? Em tese, lá no fundo, a maioria todo tipo de competição é um troço errado. Tá certo? A gente tem que auxiliar o outro. Como é que você vai auxiliar o outro sendo adversário dele? Já pensou um assistente que quer ser adversário do assistido? Tem assistência nisso? Na minha terra não dá. Não tem cabimento, não há enfoque, não é possível. É incompatível. Tá certo? O que leva a isso? A possessão. Poder. Pode falar. Professor, você pode explicar a relação do tema com esse polinômio aqui, economia, política, cultura e socialismo? Economia, política, cultura e socialismo. Você acha que precisa explicar isso? Eu acho. Possessividade, economia, o primeiro. A política econômica que tem por aí. A cultura. O processo da socin, que ainda é patológica. Só tem tudo na base de possessividade. Olha as ditaduras que tem na Terra atualmente. O que você quer? Não. Olha só as ditaduras. O que você acha? Ditadura. Autocracia. São 4 posses com nuances diferentes, mas uma coisa só. Não é isso? Eu havia pensado no... E outra coisa, está numa boa ordem isso aqui, hein? Não, está muito lógico. Parte do pequeno para ficar maior, cada vez mais. É que eu pensei na questão individual, mas aqui é o coletivo, então, né? Não, te vira. Aqui, ó, o norte está aí presente hoje. Você pode escolher. Liberdade absoluta. Valdo, qual que é a raiz da possessividade? A raiz da possessividade? Egocentrismo infantil do adulto. O egocentrismo infantil, ele é até que é uma coisa que a gente aceita devido à biologia. Mas do adulto já é uma loucura, isso já é doença. E a base de tudo aí, geralmente, é esse egocentrismo infantil. É ele que entra na etnia, na eugenia, no processo, por exemplo, das cracias todas. Por exemplo, a vulgocracia, a asnocracia, tudo isso que não é democrata. Mas, Valdo, não tem também como raiz o medo de perder o controle de alguma coisa? Não, isso tudo é secundário. A coisa toda certa aí é a autocracia mesmo. Totalitarismo. Ditadura. É a pessoa que quer ser a rainha do cosmos. Seu Valdo, sim. Uma pessoa que se dedicou a vida inteira a um trabalho, aí ela acaba se tornando dependente desse trabalho. E aí no final da vida ela não tem mais como exercer aquela profissão e não acha outro interesse. Como é que faz? Isso ela tem que achar outro interesse, porque a vida ela vai dessomar. Ela não vai levar aquele emprego para outra vida. Ela tem que começar a pensar nisso e arranjar outra saída. Agora, já devia ter visto isso antes. Isso é possessividade com o trabalho? Não, não é possessividade. Isso é escravatura de uma ideia fixa. A pessoa virou um traste. É escravização. Ela se deixou escravizar por uma besteira. Não é? Uma tolice. Isso aí é que eu chamo do tolicionário. Está cheio deles por aí. Professor, aqui. Sim. Na patologia, as posses ociosas, né? Aonde é que está isso? Na 56, 56, patologia, primeira linha. Primeira linha. Posses ociosas. As posses ociosas. Isso aqui eu ainda não vi onde é que está isso. Primeira linha, as posses enseguecedoras, as posses ociosas. Isso. Okay. O que você quer? Eu quero. Isso aqui falta discernimento, certo? Sim. E seria patológico também, né? A possessividade que nós estamos falando aqui é patológica. Sempre falta discernimento e é sempre uma doença. Tá. E o que estaria relacionado, por exemplo, assim, na interprisão grupocármica, dentro da posse ociosa? Uma mulher que é super protetora dos filhos, ela está arranjando uma interprisão. Muitos filhos vão se rebelar, ficar danados da vida com aquilo, vão ficar ainda mais tiranos do que ela. Olha só, ela está presa, porque ela desencadeou uma tirania dentro de um grupo evolutivo. O que você acha?
E quais as dicas Como reverter para uma ajudar, situação dessa? para ajudar? Clarear a cabeça, tarefa de esclarecimento. Coloca os fatos em cima da pessoa, faz ela pensar, estudar, pensar em outros, além dela, além da família. Lembra-se daquela mulher que saía lá de Niterói e ia todo dia ao Instituto para falar comigo, para pedir para colocar alguém na TENEP. Primeiro o marido, depois o filho, depois a filha, depois o irmão, depois o tio, depois o tio, depois o tio. Então, lá, por 2 meses depois que ela chegou com aquilo, falou assim, se você chegar amanhã com um pedido de um parente seu aqui, eu vou te cuspir no olho, para ver se acorda você e para ver se você enxerga alguma coisa. Ela caiu em si. Pense nos outros, a vida não é isso, a humanidade é grande. Você está muito preso ao processo. E outra coisa, a família dela, muito bem, todo mundo bem, cheio de dinheiro, tudo, gente da praia de Caraí. Entendeu? Certo, obrigada. Valdo, no livro Projeções da Consciência, você coloca em alguns capítulos que tinha uma ideia que estava... mais ou menos você coloca como se estivesse te assediando, que é aquela questão das lápides, que você foi em vários locais. Olha, qual é a base? existe um amigo meu que ele foi considerado, uma certa época, até o intelectual do ano no Brasil. Agora, o que se passa? Um dia desse eu estava até na televisão, tá já velhinho. Esse eu trabalhei com eles, a gente tinha umas reuniões, de vez em quando, quase todo ano a gente encontrava. Ele virou para mim e falou assim, olha, eu não me interessava por nada que você escreveu. Um dia caiu na minha mão um negócio, eu fui ler e estava falando que você estava fora do corpo, quando vi uma luz em cima de umas lápis. A partir disso eu me interessei e fui ler o livro. Ficou meu amigo esse aí, por causa disso. Por causa das lápis do cemitério. Por quê? Aquelas pessoas eram pessoas boas. As lápis começaram a refletir aquela bondade através da energia, porque muita gente pensando o bem da pessoa, tudo que diz respeito a ela não está lá mais, só tem aquelas pedras lá, as pedras começam a reter energia. É energia gravitante positiva. Mas você coloca no livro que fora as lápides, essa ideia das esculturas, elas estavam te levando em vários locais. Você foi para a África, você foi para... Por causa do processo de energia gravitante, e que aquilo estava a sintonia da situação. Porque eu começava a fazer evocação daquilo e levava para o lugar. E que era uma evocação inconsciente, você colocou. Até um certo ponto. Mas depois eu vi que era tudo... Eu estava sendo marionetado pelos amparadores. Ou seja, para estabelecer contato, porque aquele povo todo tinha razão de ser e contato um com o outro. A turma da África, os caras da Lápide, o outro que estava aqui, o outro que estava lá. Então aquilo não tem... Tudo era uma coisa só. Aquilo, porque você... Tudo era burrice minha, que eu não vi o alcance do negócio. Ou seja... E outra coisa, na projeção, às vezes, é muito difícil você ter uma cosvisão instantânea. Isso é só com o tempo, tem que pensar muito. Porque é uma condição muito assim... difícil, esquerda, como a gente fala. Você está fora do seu corpo, numa posição inferior, perante a situação toda. É uma dificuldade de você manter, ao mesmo tempo que você fazer assistência, você manter a lucidez. Então, associou o problema. Por isso que eu escrevi o livro em primeiro lugar, para mostrar as dificuldades das coisas. Mas eu só quis entender por que naquela vez no livro você colocou como sendo essa interpretação de ser uma auto-obcecação, uma auto... que estava... Por que você fez essa interpretação? Mas olha, tem certas coisas que são obcecação, sim. Às vezes, por exemplo, a auto-retrocognição, ela às vezes te leva a obcecações, obsessões. Você fica com aquela ideia fixa. Às vezes tem isso, nos estudos tudo tem isso. Você tem que ter desconfiômetro dessa história toda. Um dia desse também eu falei aqui, a Laura até se assustou. Eu falei assim, eu às vezes tenho uma certa compulsão para alguma coisa. Quem é que não tem? Agora, por exemplo, uma compulsão que eu tenho, já expliquei aqui. Eu estava andando na esteira aeróbica, então lá pelas tantas eu estou me sentindo tão bem, que eu acho besta aquele negócio de eu andar e não ter um resultado. Então, de vez em quando eu quero parar. Você está entendendo? É uma compulsão. Isso já afetou meu sistema nervoso. Neurológico. Você entendeu? Agora, eu, às vezes, preciso de pensar comigo. Não, eu tenho que andar.
Então, ó, Valdo, seja automático durante a temporada, sem um relógio. Não tem nenhum resultado. Não tem que ver nada que isso aqui vai melhorar. Eu aí acabo com a compulsão, mas é uma compulsão neurológica. Já teve dia que eu falei assim, não, eu vou parar, que é besteira. Estou me sentindo muito bem demais. Tá? Mas ainda não tinha o tanto que eu queria andar. Então, esse negócio de você estabelecer matematicamente o que você precisa para o corpo, a sua consciência às vezes corrige isso. Às vezes é mais do que aquilo, às vezes é menos do que aquilo. Então, estabelecer uma coisa muito matemática para as nossas coisas biológicas, esse negócio então aí ó, é um fato. Entende? Tá mais claro. Agora, eu ando, se precisar eu ando, tal, sem problema nenhum, supero essa situação toda. Mas eu, por exemplo, eu gosto de estar produzindo alguma coisa. Agora, então eu tenho que arranjar alguma coisa, que eu estou andando na esteira, mas resolvendo um problema, uma equação, arranjando mais ideia a respeito de alguma coisa. É tanto que eu tenho sempre coisa para anotar junto, aquela coisa. Agora, eu andar ali só pro forma, mecanicamente, eu virei vegetal, não dá. Tem alguma coisa dentro de mim que não dá. Eu já criei um estado de consciência tal, que isso não dá. Então, é como se eu tivesse um desconfiômetro dentro de mim, muito rigoroso, para assim, ó, para com isso, é a compulsão. Para com isso, que não está rendendo nada, isso é bobagem, está perdendo tempo. Entendeu o que estou falando? Agora veja, é uma compulsão. Agora, isso é estudo refinado, que é bom vocês estudarem bem. Eu estudo tudo. Agora, e eu não sou perfeito, eu estou cheio de besteira, ó. Todo mundo tem. Como você disse mesmo, todo mundo tem. Eu só estou querendo entender esses aspectos psicológicos. Tipo, por exemplo, quando é que o momento que você perde alguém e aquele choro, ele deixa de ser um choro de... Ou esse choro é um apego? Primeira coisa, você não perdeu ninguém. Mas você coloca... Não, isso é um modo de falar. Isso é expressão da semântica, eu coloco ali. É igual eu aqui, por exemplo. Eu falo uma opção de coisa, te vira, por exemplo. Isso está errado em português. Te e vira, não está certo. Está vendo? Estuda a expressão, é o modo de expressão. Na hora que você vai escrever, você não vai pôr uma coisa dessa. A mesma coisa é o modo da gente tomar as considerações dos fatos. Você está entendendo? Depende do que é que você está fazendo. Qual a intenção? Vamos ver. Eu sei, que tudo bem, uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Eu fico tentando pensar assim, mesmo se uma consciência chegar lá, no nível de amparador, ela vê na transmigração e ela fica alterada, algum tipo de alteração emocional, como é que... Aquilo é um processo que às vezes mexeu em 1000 anos. Foi o que aconteceu com o imperador. Né? 1000 anos deve ter passado nele assim, naquela visão panorâmica do Boltzano. Não, tudo aquilo ele viu e dentro dele ele deve ter sentido, fracassei. Entendeu? Agora veja, esse choro não leva a nada, né? Nesse caso não leva a nada. O que é que ele pode acrescentar? Nada. Lágrima é uma beleza, para limpar o olho, quando entrou o cisco. Mas, agora tem mulher que sabe tirar partido. Uma mulher chorando é um negócio sério. Os corações masculinos se derretem. Ainda mais aquela que mexe no queixo. Faz assim. Se eu vi em Hollywood, o negócio não é fácil. O negócio não é fácil. Uma coisa, tem umas cenas, por exemplo, da Ingrid Bergman, quando ela começou no cinema lá em Hollywood. É impressionante o modo dela, a sedução que ela mostra dentro do processo. Isso aí é impressionante. Tem mulheres dessa muito inteligentes. Aquela mulher pode ser. Mas fala. Professor, partindo da premissa, né, que possessividade é uma doença, né, é uma patologia, egoísmo, né, está dentro do egoísmo. Eu queria entender um pouquinho a insônia, que você falou agora mesmo, né, insônia é uma como coisa uma correlação do pega egoísmo. bilhões de pessoas, não é Sim. milhões não, parece que são milhões. Dos 6 bilhões, deve ter 1 bilhão aí que sofre de insônia. Depende da época da vida. Agora, tem uma opção de causas. Agora, essa causa que eu estou falando é uma insônia específica da pessoa que não está satisfeita, às vezes, com as possessões delas, ou as posses dela.
E tem disso. Pensa só nisso. Você vai entender. Entende? Ela está ávida, mas a ganância dela ainda não foi satisfeita. Ela sofre com aquilo e perde o sono. Agora, perder sono devido a um processo egóico é uma lástima, né? Tinha que pensar nos outros. Então, em vez da pessoa, quando você tiver com insônia, se você não quer entrar nessa, começa a exteriorizar energia em favor dos outros que tem mais insônia do que você. Você vai ajudar muita gente. Melhora tudo. Tem sempre gente em pior condição do que a gente. Seja um agente dessa gente. Você vai deixar de ser indigente. O que você acha? Fala. Valdo, tanto no intra como extrafísico, a possessividade máxima é uma consciência dominar a outra. Agora, em segundo plano, vem as posses materiais do intrafísico. No extrafísico, pode-se considerar a energia, sei lá. A energia é uma das posses, mas agora é a energia que domina outras consciências que estão carentes, que estão, vamos dizer, suscetíveis. Então tem muito disso. É aquilo que eu chamo de satélite assediador. Isso é terrível. Por exemplo, essa expressão satélite assediador sou eu que criei faz meio século. Eu não vi isso em parte nenhuma. Mas existe, ó, está assim, extrafisicamente isso. Mas extrafísico... Agora, satélite assediador intrafísico também tem. São aqueles pelegos, certas pessoas aí que são... Tem vários nomes para isso, certo tipo de áulicos. Entende? Essa possessividade máxima no extrafísico entre consciências seria essas prisões grupo kármicas que lá na baratosfera, né? A baratosfera é cheia de filiais. Tem muitos filiais. Mas agora outra coisa. A possessividade aqui foi colocada como nosográfico, tá certo, porque deu uma conotação quase só nosográfico. Agora, na realidade, existem outras... Se você for arranjar, não é possessividade. Não, arranja outro nome para isso, que não é possessividade. Aqui está correto, porque o... Pois é, mas se você for arranjar outro tipo de posse, é posse. Não é possessividade, do jeito que nós estamos falando. Agora, aqui existe possessividade positiva. É isso que eu estou falando, não é possessividade, não é outra coisa. Não. Mas existe posse... Posse você tem do seu corpo, por exemplo. Quando... Você pensou que você roubou esse corpo da sua mãe? Isso é um pedaço da biologia dela. Você é um ladrão. Agora, veja bem. Na escala vou pensar por aí. Vou pensar. Na escala faz uma análise por aí. O que vocês acham? Ladrões de mãe. Na escala evolutiva. Ladrões de corpos. Você tem lá, por exemplo, evoluciólogo, serenão, sei lá. Ele mantém uma posse em relação aos assistidos. Seria ele não tem posse de nada. Não, ele não pensa assim. Ele ajuda. Ele ajuda. Ele não tem posse. Não. Entende? O processo é que ele ajuda. Ele abre mão. O que é que nós falamos? É a chamada concessão. É a cessão. Aqui mesmo eu falo isso, né? Eu digo aqui, ó. Cessão, prodigalidade, generosidade, desinteresse, pretensão, altruísmo, modéstia, renúncia, renunciação, renunciamento, abnegação, despojamento, desapegamento, desapego, desprendimento. Mais do que isso, não tem jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Está tudo aí na antonímia. Antonimiologia. Eu estou perguntando... neles não existe nem posse positiva. Não, tem essas coisas aí. Eu acabei de falar. Te dei 15 aí para substituir a possessividade sua. Só estou perguntando. Eu não estou afirmando nada. Mas olha, para você faz sentido isso, né? Pensar por aí. Agora veja, tudo é um processo de semântica, né? Tem que ver qual a intenção que a pessoa está colocando naquele meaning, naquela significação. Qual o sentido da palavra? Professor Valdo, na OFIEX, quando os mega-assediadores mudam de lado, aí eles desistem da vítima e deixam de ser... Não, pelo contrário, eles vão para ajudar aquelas vítimas se tornem assistido deles.
E eles se tornam conscientes como assistentes. Mas aí eles deixam de querer a posse da vítima. Não, isso já acaba logo, tem que acabar. Senão, como é que ele vai fazer? Como é que ele vai assistir uma pessoa com possessividade? Não tem jeito. Agora, o que se passa? É uma mudança muito radical, mas quase sempre a pessoa consegue isso. Por quê? Ela viu tanta coisa antes, que ela tem experiência. Entendeu? Aquilo ajuda. Ela viu o quê? Tanta coisa como? Tanta coisa que ela perseguiu os outros, que ela possuiu todo mundo, que fez o diabo. Então ela já sabe como é que é. Então ela sabe onde é que ela tem que calçar, onde é que é o furo, onde é que é a doença. Porque ela provocou aquilo tudo. Ela é doutora na doença. Então agora ela tem que arranjar um jeito de melhorar essa doença. Então, geralmente, essas consciências, quando elas viram, elas saem vitoriosamente do processo, em pouco tempo. Muitos que eu já vi conseguiram. Agora, num caso de desassédio, tem como a consciência assediadora ir embora se a vítima não mudar a intenção? Tem, porque às vezes tem uma terceira consciência que entrou, um poder maior, que se levantou, ela às vezes até se interessou pela outra e deixa aquela para trás. Faz uma negociação. Não, vamos trocar de presa. Essa aqui tem mais carne do que a outra. E aqui na É fatologia... aquilo que o cara lá falou, né? Um carnão. Em vez de uma carninha, eu quero um carnão. Carne de primeira. A outra é carne de pescoço, não sei. Na fatologia, na Essas linha... coisas tudo existem, inclusive de sexo. 3, 4, 5. Na fatologia, na quinta linha, tem assim, a ideologia da posse. Sim. Essa ideologia que pode ser, por exemplo, política, afetiva, Tudo, religiosa. de todo é jeito. isso? É aquilo que nós estamos falando aí. Por exemplo, a ideologia da posse do soma, seu corpo humano. Qual a ideologia que você tem disso? Qual a ideia disso? Qual a doutrina? Qual o princípio? Qual é o corpo de ideias que você tem a respeito do soma? Qual o corpus do seu corpo? Outra coisa, toda pessoa que é muito possessiva, ela sempre tem concener ligada a ela? Possessiva, assim? Se é possessiva, precisa de ver, porque se ela é uma mega assediadora muito grande, o próprio assediador grande tem medo de chegar perto dela. Então ela tem uma posse universal da situação. Ela tem monopólio. Então, o possessor monopolizador é o pior que tem. São esses, às vezes, aqui em matéria política, por exemplo, dominam muita gente durante muito tempo. Ditador, assim, né? E outras coisas mais. Professor Valdo, aqui. Assédio pela intelectualidade, pelo conhecimento, é um trafó, né? Como é que eu não entendi o que você falou? Assédio pela intelectualidade, pelo conhecimento, a vontade, isso é um trafó. Depende qual a intenção. Depende. Mas é um trafor, não é trafar. Trafó. Intelectualidade é uma coisa muito séria. Porque para a pessoa chegar lá, ela tem que ter algum discernimento. Entende? É diferente. Uma pessoa, por exemplo, ela pode fazer um trabalho mecânico de artesanato. Ela não precisa ter muita intelectualidade. É um processo psicomotriz, é cerebelar. Agora, a intelectualidade, para ela aprofundar, para ter uma visão de conjunto, para fazer conotação, que é aquilo que a gente chama bissociação, fazer associação de ideia com aquilo e com o resto do cosmos, é necessário ter alguma profundidade mais séria, entendeu? De discernimento. Por isso que o mental soma é o paracorpo do discernimento. O corpo, por exemplo, nada mais é do que um corpo de motriz, psicomotriz, motor. Você põe energia e funciona. Ó, você pensa e funciona. Entende? Agora, a intelectualidade é outra coisa. Essa segue com você. Ó, esse movimento dessa mão não segue comigo. Eu vou dessomar e não levo o movimento da mão. Agora, o que está dentro de mim, aquela experiência, tudo tem, esse vai comigo. Então, nós temos que ver o processo de posse, possessividade. Qual é o interesse? Qual a intenção?
Qual o objetivo? O que a pessoa pretende? A pretensão básica manda. Também eu achava que o possessivo seria um vampiro energético. Também, esse é óbvio, né? Também, né? Esse é o óbvio. É o possessor. Tá certo? É o mega obsessor. Professor Valdo, referente assim, às imaturidades que a gente, do passado, de outras vidas, que a gente falou sobre religião, e tem os cobradores, tanto com sim quanto com sexo, do que a gente falou. Isso é um tipo de possessividade, deles virem atrás, meio que não querer abrir mão de você? Toda religião é possessiva. Olha o que a Inquisição fez, através da ICAR, da Igreja Católica. E como auxiliar essa desconexão? Quer coisa mais possessiva do que isso? Outra coisa, esse Papa aí, ó, não está combatendo os islâmicos? Isso é possessão. A religião dele é superior à dos islâmicos, ele acha. Mas referente a nós... É briga deles, estão brigando. Referente a nós, que estamos com um pouco mais de lucidez, compreendendo a inteligência evolutiva que a gente tem. O que falta é inteligência evolutiva. O ideal seria que a gente desse um jeito de disseminar uma mensagem terráquea sobre inteligência evolutiva. Para ver quem é que já está capaz de entender isso. Mas daí como... É que a maioria não está. Mas como... Você pode massificar esse conhecimento. Como poderia fazer essa desconexão com essa possessividade das nossas imaturidades? Porque tem a cobrança, tanto de consciência quanto de consciência. Cobrança de quê? Do que a gente falou sobre religião. Não tem nada de cobrança. Cobrança é os outros que cobram. Você não tem nada a ver com isso. Aqui, se você não se sente vítima do credor, não há cobrança. Entendeu ou não? Existe o credor, é aquele que vem te cobrar, e você é devedora para ele. Mas você não sente que você é devedora dele. Você abençoa ele, você beija a testa dele, dá um bálsamo para ele, dá fruta de conde, ata, madura para ele. Entendeu? E agora está na fase. Então, abençoar é suficiente. Então, já é alguma coisa, você está entendendo? Então acabou. Isso aí você não tem nenhuma, você não tem ligação mais com ele. Acabou, você não tem culpa. A interprisão não existe mais. Ele pode achar que você continua sendo devedora dele. O problema é dele. Mas você não tem mais nada. Você já saldou tudo que você tinha com ele. Já pagou até com lambuja. Deu um extra. Deu um bônus. Dividendo. Entende? Já não tem mais nada. Então observa bem isso. Esse negócio de cobrança. Se eu fosse olhar o que é que o povo cobra de mim, você não viu uma das piadas que apareceram aqui nas perguntas? Você, o Valdo, precisava de colocar o caderno de campo dele e mostrar como é que é. Você quer mais piada do que essa? Eu comecei escrevendo sobre conscienciologia, mostrando uma autobiografia minha de experiência fora do corpo. O que é que eu preciso de apresentar mais como caderno de campo? Tudo que eu estou falando aí é teático, é teórico e prático. Agora, essa pessoa é lógica, eu entendo. Eu não estou falando o nome dela. Eu falo e faço esse comentário porque eu não estou falando o nome de ninguém que está fazendo pergunta aqui. Então, eu não quero expor as pessoas, mas também eu quero ter o direito de falar as bobagens. Fazer uma relação. Então, um exemplo do senhor lá. O pessoal do espiritismo, eles cobram alguma coisa? Vixe, minha filha, de todo jeito. Agora, hoje é que a coisa andou mudando. Então, eles ficaram meio mal amados assim, tipo viúvas e, você está entendendo? E órfãos, somente depois da dessoma do Chico. Então muita gente veio atrás de mim, porque quem trabalhou mais com o Chico foi eu mesmo, durante 10 anos. Então eu sou assim, é o salvador da pátria que sobrou, porque o outro já foi. A tua atitude é abençoar. Eu sempre abençoei desde já. Eu não saí do movimento com metralhadora giratória, eu não briguei com ninguém. Eu abençoei todo mundo. Está entendendo? Saí a francesa. No meu lugar também eu não desfalquei nada do que eu estava fazendo. Deixei 6 pessoas tomando conta de tudo que eu fazia. É tanto que a principal obra nossa, que a gente criou, que saiu, a primeira coisa que saiu do meu bolso, meu dinheiro, está lá, Comunhão Espírita Cristã. Está funcionando até hoje. É um centro espírita que tem duas sessões de desobsessão por semana. Isso é raro. Eles estão fazendo assistência, estão fazendo a mesma coisa de sempre. Ainda tem até uma pequena editora, eles editam também os livros da SEC, Comunhão Espírita Cristã. Entende? É a vida. Agora veja, eu não briguei com ninguém, eu só falei assim, gente, não estou nessa, me inclua fora dessa, porque eu quero uma coisa melhor do que isso.
Vocês aqui não fazem pesquisa. Eu sou um cara da pesquisa. Quero pesquisar. Vocês não querem? Bye, bye. Estamos em paz. Todo mundo em paz. Eu saí numa boa. E eu abençoo todo mundo. Desses negócios todos que tem por aí, em matéria de doutrina e filosofia, o Espiritismo é dos mais avançados que tem. Mas não resolve. Por quê? Porque não faz pesquisa. E outra coisa, olha o que aconteceu no Brasil. Virou uma religião, uma teologia igual às outras. Hoje nada mais é do que uma seita cristã igual às outras. Isso não vale nada. É mais uma bobagem. Agora, falta esclarecer isso. É o que eu queria. Eu quero fazer pesquisa para esclarecer. É o que eu estou falando aqui, ó. Vamos esclarecer. Tem lógica aqui que eu estou falando? Agora, essas pessoas não podem deixar, que elas querem a santificação, que é o caso do Chico Xavier. Eu trabalhei 10 anos com ele para sustentar o movimento espírita, naquilo que eu pudesse, e sustentar a imagem dele, criada de santificação. Agora, veja, isso está tudo errado. Não é ideal. Eu fiz porque já peguei o bonde andando, não tinha jeito de mudar. Tentei mudar e não consegui. Porque o povo é tudo bitolado. Entendeu? E a situação hoje parece que está até pior. Porque hoje tem até cisma entre eles. Tem 2 organizações de movimento, do jeito que está aí. Naquela ocasião era um só. Agora parece que tem 2. Mas não mudou nada. O povo arranja a opção de desculpa, mas estão fazendo assistência. É atacom. Mas estão tudo na auto-mimese, estão repetindo as vidas anteriores. Não tem mudança nenhuma. Agora, o Espiritismo não veio para isso. A intenção daquelas consciências que se comunicaram para ver se mudava era outra. Agora, o povo é muito bitolado. Por exemplo, eles estão confundindo o Espírito da Verdade com o Zéfiro. O Zéfiro era um espírito familiar. O Espírito da Verdade, eles achavam até que era o J. Cristo. Tem gente que acha que o Zéfiro, em vez de Zéfiro, eles colocam o Espírito da Verdade. Não tem nada a ver com isso. O verdadeiro orientador de Allan Kardec foi ele mesmo, a intenção dele. O resto era ajuda extrafísica de todo jeito. Então eles falavam, tinha o Espírito da Verdade, tinha esse que era um espírito familiar, que chamava Zéfiro, e outros mais. Processo de approach, né, de abordagem da situação. Agora, a hora que eu falo sobre o Zéfiro aqui, eles estão achando que é o Espírito da Verdade. Não tem nada a ver com isso. Espírito da Verdade, eles queriam significar como se fosse Jesus Cristo, ou qualquer coisa nesse sentido. Isso é a análise que o povo fez, desde o século XIX. Agora, eu acho isso tudo é tolice, né? Secundário, isso não interessa. Interessa é ver os fatos. Quais são os fatos e os parafatos. E ver as pessoas se elas correspondem a esses fatos. Outra coisa, nós somos cobaias de todo mundo. Vamos ver qual o nível de cobaia que a gente representa. É o que interessa. Agora, eu estou aí. Deixei o movimento fazem 42 anos. Falaram que eu estava doido. Quem é que está doido? Eu estou aqui. Vocês estão aqui, então se eu estou doido, ó, só aqui tem 538 pessoas doidas que vieram para cá. Eu estou criando, então, um centro de doidos. Tá certo? Manicomião. Manicomião. Entendeu? Agora veja, tudo é inexperiência. A gente tem que entender isso tudo. Todo mundo que está junto da religião, em tese, uma boa parte, tem boa intenção. Alguma parte também tem muito boa vontade, mas falta discernimento para todo mundo. Todos eles faltam discernimento. Desde o Papa até o último coroinha lá do fim do mundo. Falta discernimento. Por quê? A gente não precisa disso. Gente, tem gente que adora a vaca, como fosse um deus. Outros estão adorando e fazem aquele avião que caiu lá nas ilhas do Pacífico, eles adoram como se fosse um deus que veio e pousou na ilha. Era um avião. Enfim, adoração, que é maior burrice do que isso, e as religiões todas são baseadas em adoração, que é a idolatria. Ídolo disso, ídolo daquilo. Por exemplo, uma das piores idolatrias que tem é a gurulatria. O povo vem dizer que eu sou guru. Guru é a vovozinha. Por que eu sou guru? Nós temos aqui o princípio da descrença. Como é que é com uma pessoa? O cara fala que é guru, fala assim, você leva isso para sua casa? Você leva isso para o seu escritório? Você leva isso para onde você estuda? Você leva isso para a sua religião? Está aqui, eu te dou uma cópia. Aonde tem guru, como é que é? O guru é o processo de possessividade, a pessoa puxa tudo para si, ela centraliza tudo na mão.
Agora, eles querem falar que eu sou isso, que sou aquilo, que tudo baseado nas minhas coisas. Nós já temos 33 autores de livro aqui, que não sou só eu. Só aqui no Locico. Como é que fica? Você entendeu a diferença aí, então? Agora, a gente tem que entender isso tudo. E outra coisa, sem muito entusiasmo. Nem contra, nem a favor. Entusiasmo também é besteira. A gente tem que ter tranquilidade para concluir melhor, com discernimento. Então, é tranquilidade ante tudo. Pode falar. Quem você disse que inspirou Kardec, que eu não entendi? Os espíritos codificadores, como eles chamavam, se comunicavam em vários lugares. Allan Kardec, então, fez uma recolta daquilo, mexeu tudo e fez o livro dos espíritos. Lá no meio tem um que chamava Espírito da Verdade, que muita gente depois foi analisar e achou que aquele era o maior de todos. Então, devido às bobagens mesmo de cristianismo que já vinha há séculos e séculos, mais de um milênio, eles colocaram como sendo o J. Cristo. Agora, junto com isso, havia um espírito que se comunicava, que não era o espírito zombeteiro, mas um espírito familiar que chamava Zéfiro, e que deu as indicações para Allan Kardec. Então, isso tudo tem que ver. Uma outra coisa, Allan Kardec passou muito aperto de tudo quanto é jeito. Uma das provas maiores do aperto dele, que ele não conseguia superar, é o seguinte: ele era um professor que era mestre de escola secundária, do governo. Já tinha publicado até livros sobre matemática, didática, pedagogia, essa coisa. Agora, o que se passa? Na hora que ele vai mexer com os espíritos, aquilo tudo era negativo. O que ele fez? Ele arranjou um pseudônimo. O nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail. E ele colocou Allan Kardec por quê? Eles falaram que tinha sido um druida, do druidismo. Chamava Allan Kardec. Veja, ele já entrou com pseudônimo, já estava tudo errado. Ele tinha que ter entrado com o peito aberto. Ele era mole nessa história. Era um cara que tinha até muito discernimento, certas coisas, bom senso, fora de série. Mas veja, era fraquinho. Ele já estava doente. Tinha uma opção de coisa. Só de usar um pseudônimo para enfrentar uma situação dessa, é muito pobre, vocês não acham, não? Pensa bem. Agora, vocês vão ver, ninguém fala nisso no pseudônimo dele. Já começa por aí. É igualzinho J. Cristo. Ninguém fala que ele é o autopromotor maior que existiu na Terra sob promoção. Ninguém gosta de falar essas coisas. Agora, veja, essa é a verdade. É isso que é o esclarecimento que a gente tem que fazer. Para o povo deixar a idolatria, essa bobagem toda de estar... Veja bem o tanto de barro aí. Hoje em dia tem santo de plástico, né? Então, o último agora são santos de plástico. Tudo é a santificação do pau oco. Dizem que a Nossa Senhora Aparecida do Brasil foi feita através de um negócio que caiu no rio. E aquilo era um espantalho que estava espantando os passarinhos na plantação de arroz em Goiás. Essa história eu vi desde a minha infância. Essa é a Nossa Senhora Aparecida. Tudo indica que o Rio devia ser em São Paulo, não sei aonde. Eles falavam muito que era em Goiás. Não sei como. O senhor falou da condição de cobaia. Essa condição de cobaia em relação mais aos intermissivistas que estão acompanhando, estudando a gente? Eu sempre, outra... As minhas coisas que eu falo em matéria de cobaia é vocês comigo, eu com vocês. Que é uma micro-minoria aqui que já está mais ou menos lúcida para entender a gente. Que a gente não pode massificar isso. E a gente não pode esperar que os outros vão entender essas coisas. Mas tem também a condição dos intermissivistas estarem estudando e acompanhando o nosso desempenho aqui? Porque com o curso intermissivo as coisas facilitam, né? Elas não abrem tudo, mas ajudam. Ajudam muito. Isso é sério, você não acha? Agora, por exemplo, nós abrimos tudo isso aí no processo aqui do online. E a gente está entrando nisso uma coisa maior. É lógico que aí vai começar a bater com o negócio da massificação. Muita tolice vai aparecer em matéria de pergunta, muita incompreensão, muito mal entendido. Por isso que eu tenho, de vez em quando, estar explicando a coisa com mais detalhes, traduzindo o que a gente fala, que é o jeito. Né? Agora, ó,
Ô Roberto, você ou qualquer um aí, vocês viram alguma coisa de forma para a gente poder falar? Tem mais alguma coisa, não? Não? Agora aqui, uma pessoa que envia energias amorosas para outra que ela ama e que não domina essa energia, é uma forma de possessividade? Não. Depende, se ela está com boa intenção, ela vai até ajudar as mini doenças lá para melhorar a pessoa e tudo isso. O senhor falou hoje que ninguém perde ninguém quando um ente querido morre. Por favor, explique melhor. Ninguém perde pelo seguinte, a consciência é imatável e imorrível. Existe uma lei, que é um princípio muito sério, que é a inseparabilidade grupo kármica. Ela existe com a pessoa enquanto tem interprisão grupo kármico. Quando o negócio é muito grande, que não dá para melhorar mais, e que todos já melhoraram, e a pessoa continua alterada, ela entra no processo da transmigraciologia. Ela vai para outro planeta inferior a esse, para uma escola, para ela começar mais numa espécie de estaca zero, para melhorar a situação. Então a inseparabilidade grupo kármico, ela vai até a transmigraciologia das pessoas. De modo que ninguém perde ninguém, a rigor. Se nós formos pensar, está todo mundo junto. Então quando a pessoa fala que perdeu, ela está falando, eu perdi a vivência daquela pessoa, a energia dela, o amor que ela tem por mim, o amor que eu tenho por ela. Então eu perdi a convivência. Isso é egoísmo. Se ela morreu de morte morrida pela falência geral dos órgãos e tudo mais, é a hora, é o destino dela. Ela precisa seguir aquilo que é a evolução dela, o progresso dela. Quando a gente chora, você está querendo segurar a pessoa com você. Isso faz mal para aquela consciência que deu seu amor. Isso não ajuda. Então choro, a pessoa está pensando que está ajudando, ela está piorando. Ela quer mostrar amor, ela está mostrando pelo contrário. Ela está afundando a outra pessoa. Isso não é o ideal. É isso que nós estamos chamando a atenção aí. Agora, gente, hoje nós temos aqui